não é motivar seus interesses pessoais, é te motivar a caminhar, a crer, a de fato colocar sua fé em prática e confiar no Senhor, que não esquece de suas promessas, não deixa caducar a sua palavra, mas que é fiel. Amém, irmãos? Diz assim: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés. Ministro quer dizer servo, viu, irmãos? Ministério quer dizer serviço. Ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou te tenho dado, conforme declarei a Moisés. O Senhor reafirmando a promessa que fez ao povo. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, ou em algumas versões, tem bom ânimo, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditará dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então Josué deu ordem aos oficiais do povo, dizendo: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuí-la. Amém, irmãos? É um diálogo de Deus, um diálogo não, é um monólogo. Deus passa as ordens para Josué. Moisés, o líder, estava morto e agora o Senhor manda que Josué se levante. E aqui passa, irmãos, nós percebemos um pouco do caráter de Deus, como Deus age conosco, qual a expectativa de Deus para conosco, quais são as garantias que o Senhor tem para conosco quando Ele nos manda fazer algo, quando Ele nos dá uma direção. Irmãos, a nossa primeira missão, antes de servir em ministérios, antes de estar à frente de obra, antes de cantar, antes de pregar, antes de servir na igreja, a nossa primeira missão é a nossa família, irmãos. O ministério, o serviço a Deus começa dentro de nossas casas. Nós servimos a nossa família. Primeiro altar que levantamos é a nossa casa, é a nossa família. Então não existe serviço a Deus com a família desestruturada. Eu não estou dizendo aqui que os seus filhos, o seu marido, a sua esposa não servindo ao Senhor, você não tem condição de servir. Eu estou dizendo que a sua prioridade é a sua família. Que você não deve deixar a sua família para servir a igreja, para estar à frente. Primeiro é a família. O Senhor deu uma incumbência a Josué, e a incumbência era fazer o povo atravessar o Jordão e entrar na terra. E em dado momento, o povo decidiu, escolheu, achou que estava demorando, achou que estava difícil, achou que poderia ser melhor se eles tomassem as decisões, e Josué foi bem claro: escolham a quem vocês querem servir,
mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele não disse, eu servirei ao Senhor. Ele não abriu mão da sua família, ele não abre mão da família. Ele não trilha um caminho, carreira solo, como eu sempre digo aqui. O Senhor chama famílias, o Senhor chama famílias. E ele chamou a família de Josué, e Josué foi até o fim, servindo a Deus e servindo primeiramente a sua família. E a missão que nós não podemos desistir, não podemos recuar, é de sermos coluna, de sermos sacerdotes, de sermos luz e sal dentro de nossas casas, de nossa família. E as dificuldades vão se levantar certamente, serão muitas. Dificuldades, perdas, de tudo acontece com a nossa vida. A Bíblia diz, Salomão diz que assim como o dia mau vem sobre os ímpios, também vem sobre os justos. Mas a mesma Bíblia diz em Malaquias que o Senhor fará evidente, fará claro a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. A Bíblia diz que o ímpio anda ao meio-dia apalpando como se fosse a meia-noite, sem saber no que se segurar. E a mesma Bíblia diz que ainda que o justo caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. O Senhor segura as nossas mãos e nos levanta. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Senhor não nos deixa prostrados, o Senhor não nos abandona em nossos pecados, em nossas falhas, mas Ele espera que tenhamos coragem, e muita coragem, porque nós temos que encarar, irmãos. O Senhor não nos isenta de processos, de dificuldades, de lutas, de paredões para escalarmos, de muralhas para derrubarmos. Nós temos que avançar como um guerreiro muito corajoso. E a gente vai firmar nossa coragem em quê? No Senhor. O Senhor fará com que não haja resistência. Ninguém poderá nos resistir todos os dias das nossas vidas. Ele passa a missão a Josué e dá as garantias as mesmas que ele deu a Moisés. Assim como fui com Moisés, serei contigo, não falharei contigo, não te desampararei, não te abandonarei. E ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. É isso que o Senhor espera de nós, que não desistamos, que não olhemos para trás. A Bíblia diz, aquele que olha para, que segura, que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Aquele que começa a caminhar, ele não pode olhar para trás. Irmãos, é uma coisa muito séria. O Senhor nos chama, as portas estão abertas. A porta do aprisco, ele diz que ele é o bom pastor, e quem quiser entrará e sairá e encontrará nele pastagem, alimento. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos ao Senhor a nossa vida. E o Senhor, irmãos, disse que de maneira alguma ele nos lançará fora. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Isso significa, irmãos, que nós somos propriedade dele. Jesus comprou para Deus povos de todas as línguas, raças e nações, homens e mulheres, a preço do seu sangue. O seu sacrifício comprou homens e mulheres, povos de todas as línguas e raças da terra para Deus. E Deus não nos lança fora, e Deus não nos abandona, Deus não nos deixa. E Ele nos diz, levanta-te, e Ele nos dá missões, e Ele nos encoraja, e Ele nos diz que nós não temos a opção de desistir. Nós não temos o direito de desistir se somos dele, se entregamos as nossas vidas a Ele. Nós precisamos continuar a caminhar, porque Ele nos garante, Ele está à nossa retaguarda, nos empurrando para a frente, irmãos. Porque se nós formos autorreferentes, se eu achar que eu vou vencer, porque eu conheço a Bíblia, porque eu estudei, porque eu fiz uma faculdade, porque eu tenho um bom emprego, porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo, eu vou cair, irmãos. Eu vou cair porque maldito o homem que confia no homem e que faz do braço mortal a sua confiança. E no mesmo capítulo, em Jeremias 17, o Senhor diz, bendito o homem
que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Nós temos que nos basear no Senhor e o Senhor nos garante a vitória. Jesus disse: vocês são mais do que vencedores, eu venci o mundo, vocês também vencerão. E hoje a nossa guerra, a nossa luta não é contra exércitos. Nós não temos que conquistar cidades, nós temos que vencer o pecado. O nosso inimigo é o pecado, o nosso inimigo é o mundo que nos arma ciladas, que nos propõe coisas incríveis, que nos oferece coisas incríveis, irmãos. Nós nunca podemos mudar quem somos, quem decidimos ser no Senhor. A Bíblia conta a história de Daniel, irmãos. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Chegando lá, ele foi posto à mesa do rei. Ofereceram a ele os manjares do rei da Babilônia, a mesma comida que o rei. Mas ele tinha a presença de Deus como mais valioso. E ele decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E Daniel foi honrado porque ele honrou o nome do Senhor. A trajetória de Daniel levou toda a Babilônia a se dobrar diante do Deus de Daniel, Deus desconhecido, que os babilônios tinham milhares de deuses. Mas por Daniel, pelo testemunho, pela manifestação de Deus através de Daniel, o rei baixou um decreto que as orações deveriam ser feitas ao Deus de Daniel, que era o único Deus verdadeiro. E foi preciso coragem, muita coragem para fazer o que ele fez. O mundo se levantou de tal forma contra Daniel que conseguiu jogar ele na cova dos leões. O rei foi enganado, o rei foi iludido e assinou um decreto, e ele não podia revogar o seu decreto. E o rei, mesmo sem querer, teve que obedecer à lei que ele mesmo assinou, e isso levou Daniel à cova dos leões. Mas Deus foi fiel, porque Ele é fiel, irmãos. Ele foi fiel com Moisés, com Josué, com Daniel, e Ele nos diz o mesmo: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não falharei contigo, não te desampararei, mas te garantirei. Agora seja forte e corajoso, não recue, não desanime, não se assuste diante dos obstáculos, porque eu serei contigo, eu te farei prosperar. Agora você vai ter que mergulhar na minha lei. Você vai ter que meditar nela dia e noite. A minha lei não se afastará da tua boca. Irmãos, isso aqui está dizendo que quando ele se manifestar em palavras, quando ele for decidir, quando ele for falar, ele tem que falar a lei do Senhor. Ele tem que falar baseado na palavra. Ele não tem que ser autorreferente, ele não tem que dizer o que ele acha, ele não tem que dar a opinião dele, ele tem que falar a palavra. Não se afaste da tua boca esta lei, mas tenha cuidado de meditar dia e noite para fazer cumprir o que está escrito nesta lei. E então você fará prosperar o seu caminho. Então você fará esse povo atravessar. Então você vai cumprir a sua missão. Quando você deixar de fazer o que você acha, quando você deixar de fazer do jeito que você acha melhor e passar a obedecer a palavra, obedecer os mandamentos, irmãos, esse é o chamado. É abrir mão do senhorio e entregar o reino a Ele. Que reino? O reino da minha vida. Vamos considerar que a minha vida é um reino. Eu sou o rei. Eu decido. Eu dou as ordens. Eu sou o Senhor de mim. Ninguém manda em mim. É isso que o mundo ensina? Se alguém manda em você, você é um capacho. Você é um derrotado. Você tem que fazer o que você quer. Você é o que você achar que você é. Você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. Mas existe uma outra vida. Existe uma vida que prospera. Existe uma vida que dá certo. Existe uma vida que supera todos os obstáculos. E essa vida é entregando o senhorio a Jesus Cristo. Jesus Cristo agora vai decidir como é, irmãos, que Jesus vai decidir a minha vida. Como é que Jesus vai decidir a minha vida? Vai decidir a minha vida quando eu começar a ouvir a sua voz, quando eu começar a obedecer a sua palavra, quando eu começar a negar a mim mesmo, quando eu conseguir
negar a minha vontade, porque a minha vontade fere a santidade de Cristo. Todas as minhas vontades que me afastam de Deus, que ferem a santidade de Cristo, eu preciso negar. E isso é uma declaração de amor. Quando eu faço essas coisas, Jesus olha para mim e diz: esse me ama. João 14. E o que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei. Eu virei para ele e farei nele morada. Aí já está falando do Espírito Santo morando em nós. E o Espírito Santo nos ensinará toda a verdade. Ele nos mostrará o caminho. Ele nos fará decidir baseado no caráter de Deus. E então nosso caminho prosperará. Nos dias de Josué não tinha o Espírito Santo, tinha a lei que ele precisava meditar dia e noite. E quando ele falasse, ele precisava manifestar essa lei. Em nossos dias nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas, mas nós temos que ouvir a sua voz, nós temos que obedecer a sua ordem, que não é uma ordem autoritária, não é uma ordem autocrática. Ele vai falar aos nossos corações suave, e nós teremos a opção de escolher todas as vezes. Nós temos a opção de escolher se nós o obedeceremos ou se nós faremos a nossa vontade, se nós tomaremos o conselho do Espírito Santo ou se nós tomaremos o nosso conselho, baseado em nossas experiências, baseado em nosso conhecimento da vida, do mundo, em nossas experiências. Nós precisamos entregar a Ele o controle, para que então o nosso caminho prospere, para que então nós possamos vencer o pecado, vencer tudo aquilo que se coloca como oposição entre nós e o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos fazer uma escolha. Enquanto eu escolho decidir do jeito que eu acho melhor, eu tenho que carregar o fardo das minhas decisões, eu tenho que assumir as minhas decisões. Mas quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, escolho por Ele, escolho fazer o que Ele está me mandando, escolho obedecer o que o Espírito Santo está me dizendo, a responsabilidade de dar certo não é mais minha, é dele. E Ele diz para nós, assim como Ele disse a Josué: não falharei contigo, não te abandonarei, mas te farei prosperar, te farei vencer. Então somente mergulhe na minha lei, obedeça os meus mandamentos. Jesus diz, irmãos, que nós não podemos fazer nada sem Ele. Sem mim nada podeis fazer. E em Lucas 1,7 ele disse: mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós somos limitados em muitas coisas, mas Deus é ilimitado. A nossa vida é ilimitada em Cristo. Quando obedecemos a sua voz, quando recebemos a sua missão, quando nos submetemos ao seu controle, essa palavra é forte, é dura, é contra tudo aquilo que aprendemos nessa vida. Mas nós, se confessamos ser filhos de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. João diz: os filhos de Deus ouvem a voz de Deus. E se você ouve a voz de Deus, ele diz: não endureçais o vosso coração. O que é endurecer o coração, irmãos? O Espírito Santo está te falando: vá por aqui. Mas você olha, não, esse caminho não parece bom. Esse caminho aí eu estou vendo que eu vou sofrer mais. E aí eu endureço o meu coração, nego o comando do Espírito Santo e vou pelo outro caminho, porque eu acho melhor. Você é filho de Deus, você ouviu a voz de Deus, mas você endureceu o seu coração. Então você e eu assumimos a responsabilidade, porque você não obedeceu a Deus. Se você não está obedecendo a palavra de Deus, o comando do Espírito Santo, você não pode fazer a tal oração: mas Senhor, eu te obedeci. Eu cheguei até aqui te obedecendo. Você não pode fazer isso, porque você não obedeceu. Mas se você obedecer, irmãos, você pode ir até a fornalha.
Você pode ir até a cova dos leões e Ele vai te garantir, Ele não falhará contigo. Ele vai te honrar, Ele vai fazer com que a justiça, a sua inocência brilhe como o sol do meio-dia. Esse é o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu velo pelas minhas palavras, as promessas que a minha boca declarou, eu velo, eu tenho cuidado, tenho o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Isaías 49, ainda que uma mãe esqueça do filho que mama, eu todavia não me esquecerei de ti. Onde você encontra um amor desse? Quem pode te dar essas garantias? Nem mesmo eu posso me dar essas garantias, nem mesmo você pode te dar essas garantias, porque nós não somos nada. Nós não sabemos o que virá no próximo minuto, no dia de amanhã, se teremos vida. Mas o Senhor, que conhece a eternidade, que conhece a linha do tempo, que tem planos para nós, tem expectativas a nosso respeito, Ele está nos dizendo: obedeça a minha palavra, tenham cuidado de me obedecer e eu te farei prosperar. E ninguém te resistirá, o pecado fugirá, porque você está comigo. Não existe ninguém que possa te resistir, te vencer, se você estiver submisso ao Espírito Santo, obedecendo aos meus comandos. Então você não deverá se consumir, se preocupar com o que haverá de vestir. Você não deve se preocupar com o que há de comer, porque eu sou o seu provedor. Salmos diz: os filhos dos leões passam fome e necessidade, mas aos seus amados Ele dá enquanto dormem, mas é aos seus amados. Jesus disse: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Eu vou entender que Ele me ama. O Pai o amará, eu também o amarei, irmãos. A declaração de amor é obediência. A declaração de amor é obediência. Zacarias 7:5, você vai ver lá o povo fazendo jejum. Você vai ver o povo fazendo ofertas, dando esmolas, e o Senhor diz que Ele espera justiça, que Ele espera sinceridade. E Ele disse que aquilo tudo que estava sendo feito não era oferecido a Ele, porque eles faziam o que eles queriam, mas eles não obedeciam ao mandamento. Deus já tinha se manifestado a eles por meio de profetas, mas eles não obedeciam o comando do Senhor. Eles faziam do jeito que eles achavam melhor. Eles faziam jejum, eles faziam as festas sagradas, eles faziam todos os rituais, mas Deus disse: eu não estou recebendo, vocês estão fazendo para vocês, porque eu já disse o que eu quero e vocês não estão fazendo. O Senhor é muito claro, irmãos, nós precisamos fazer o que Ele nos manda fazer. Obedeça a voz do Espírito Santo, não importa se não faz sentido, não precisa de sentido. Ele abre porta onde não existe parede, não é isso que nós cantamos, não é isso que nós declaramos. E por que nós precisamos dar lógica para obedecer? Porque nós obedecemos quando faz sentido, né? Quando parece que não, o Senhor nos mandou ir por aqui, então vai dar tudo certo. É isso que eu já ouvi muitos crentes falar. Quando o Senhor manda a gente fazer uma coisa, vai dar tudo certo. Mas não é isso que eu leio na Bíblia. Não foi isso que aconteceu com Moisés, deu tudo certo? Foi com Abraão, deu tudo certo? Não. E o certo para nós é uma coisa, para Deus é outra. O Senhor vai nos levando em processos para nos amadurecer. O que eu acho que está difícil, o que eu acho que está dando errado, é amadurecimento para o Senhor. Nós precisamos passar os processos para amadurecer. Nós somos filhos e precisamos ser filhos maduros. Nós precisamos amadurecer. Paulo fala não me fugiu agora qual é o livro, mas ele fala a uma das igrejas, a um dos povos que ele evangelizou: vocês já têm idade
de serem mestres, mas vocês ainda estão tomando leite como recém-nascidos. E eu tenho que vos ensinar novamente todos os rudimentos básicos do Evangelho. Vocês já deveriam ser mestres. Jesus é o primogênito da criação e nós somos co-herdeiros com Ele. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Mas o rei, o herdeiro do reino, enquanto imaturo, enquanto inconsequente, não tem acesso à herança. Paulo fala disso. O herdeiro, enquanto imaturo, ele é guiado por tutores. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? É preciso amadurecer para acessar a vida plena de Deus. O sobrenatural, é preciso nos movermos com maturidade. Deus não falha, irmãos. Deus é fiel. Essa é a primeira coisa que você precisa assimilar. Deus não esquece. Deus não te perdeu de vista. Deus não esqueceu as promessas que Ele fez. Se você compreender isso, você vai viver uma vida sem murmuração. Você já deu 2 passos incríveis na direção dEle. Você acredita que Ele não te esqueceu e que Ele é fiel. Por isso você não murmura, porque tudo está sob o controle dele. Ele não perde o controle, ele não se atrasa, ele não esquece, não sai do controle dele. Então não tem motivo murmurar, não faz sentido eu reclamar. Se ele está vendo, se ele está no controle, para que murmurar? Não existe sentido eu murmurar, ele está no controle. Se você não murmura, é porque você confia. Se você confia, você obedece. Se você obedece, é uma declaração de amor a Ele. E aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Uma coisa amarradinha na outra, irmãos. A palavra está toda ligada na outra. Ele não sai do controle, Ele não desiste, Ele não esquece, as promessas não caducam. Se nós estivermos guiados pelo Espírito Santo, Ele diz que nós temos uma aliança com Ele e Ele nos fará prosperar, nos fará vencer. Nada nos resistirá todos os dias da nossa vida, por maior que seja a luta, a dificuldade, não nos resistirá todos os dias da nossa vida, porque o Senhor nosso Deus nos fará prosperar, vencer os desafios. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua fidelidade, pelo seu amor leal, o amor que supera a nossa parte do contrato. Quando nós quebramos o contrato, Ele mantém a parte dele, porque Ele é leal, ainda que sejamos infiéis.